Olá, começa agora mais um Alesp Conecta. E o tema de hoje é como são feitas as pesquisas arqueológicas. Um tema bastante interessante e para falar sobre ele eu recebo aqui a Leila Maria França. Ela é arqueóloga do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Leila, seja muito bem-vinda ao Alesp Conecta. Obrigada pelo convite, pelo prazer de poder falar um pouco com um público mais amplo sobre arqueologia. Que bom. Leila, para começar esse nosso bate-papo aqui, eu fico imaginando uma cidade grande como São Paulo, por exemplo. Como costuma se dar a pesquisa arqueológica numa cidade grande assim como São Paulo? Quem contrata o trabalho de um arqueólogo? O que exatamente se procura? Quem que acaba financiando, né, as pesquisas, que eu acredito que leve tempo, tem um custo, né? Uhum. Explica um pouco isso para a gente. Bom, são várias perguntas. Eu vou respondendo aos poucos. E se no final eu não conseguir responder tudo, você me pergunta. Em primeiro lugar, em relação à cidade de São Paulo, né, ou grandes centros urbanos, a gente tem que lembrar que o que é São Paulo hoje é uma composição recente de um ambiente que já vinha sendo habitado há muitos e muitos anos, muito antes dos europeus, inclusive, né? Então, quando você faz uma pesquisa na cidade de São Paulo, ela tem características próprias, né? E é objeto de estudo do que a gente chama de arqueologia urbana, porque é uma arqueologia que é feita para esses ambientes onde tem pavimentação, que já recebeu construções sobre as ocupações mais antigas, né? Então, o que é muito comum, a gente encontra muita coisa em São Paulo, desde sítios históricos, até sítios pré-coloniais, né? Sítios ferroviários, sítios industriais das indústrias do período da primeira industrialização de São Paulo. São vários tipos de testemunho, mas muitos deles já estão descaracterizados ou impactados pela expansão urbana, né? Então é muito comum, por exemplo, que você vai fazer uma construção ou um processo que passa ou não pelo licenciamento ambiental e você encontra ruínas de antigos edifícios, e aí você vai descobrir, né, pela documentação a que se refere. Mas também urnas funerárias, restos de materiais líticos de antigas culturas. Então, a gente tem a arqueologia no ambiente urbano, ela envolve maiores dificuldades e uma possibilidade de impacto desse patrimônio antigo bem maior, né? Essa é a questão da arqueologia de São Paulo. Por outro lado, a arqueologia, primeiro eu preciso te dizer o que é arqueologia, né? Porque a maior parte das pessoas não tem muito claro, né? Fica à Posso falar? vontade. Bom, o Lógico. que é arqueologia? É uma ciência interdisciplinar, prioritariamente uma ciência social, porque ela estuda as sociedades, né? Então, ela estuda as sociedades por meio da produção de materiais que são utilizados, produzidos, utilizados e descartados por elas, né? Fazendo um contraponto com a história. A história trabalha com documentos, né? Então a gente tem que levar em conta que quando você estuda história, você normalmente está vendo o discurso de elites, de grupos que tinham acesso à escritura. Seja numa sociedade indígena com escritura, até porque a nossa noção de escritura ela é mais ampla do que só a alfabética, né? E ela trabalha com documentos. Já a arqueologia, ela é uma ciência mais democrática, porque ela acessa grupos que não tinham escrita. Então, ela tem acesso a todas as camadas sociais de uma sociedade, né? E ela normalmente é a ciência que dá voz aos oprimidos do passado. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas precisam saber o que é arqueologia. Esse mundo material todo que é produzido pelas culturas humanas é o objeto de estudo da arqueologia, que não só se refere às sociedades do passado, mas prioritariamente.
porque são aquelas que a gente não tem outras fontes, né? Bom, para que se faz projeto arqueológico no Brasil? São 3 casos, basicamente. Um deles é a arqueologia acadêmica, científica, feita pelas universidades, normalmente universidades públicas, mas também instituições particulares, né? Poucas. E a gente tem o licenciamento ambiental, que é a maior parte da pesquisa arqueológica no Brasil, é o licenciamento ambiental. Existe toda uma legislação que ampara, porque no Brasil, os vestígios arqueológicos são prioritariamente, sobretudo os pré-coloniais, prioritariamente eles estão no subsolo, né? Então, é ali que você vai encontrar os resquícios, vestígios das sociedades pré-coloniais. Então, não dá para você saber a priori se tem ou não. A Lei 3.924, de 61, que protege os bens pré-coloniais, os bens arqueológicos, os históricos também, ela protege a priori, antes da descoberta. Né? Então, o que precisa fazer? Quando alguém vai fazer uma obra, desde que seja uma obra classificada na legislação do IPHAN, obras um pouco mais consideráveis, né? É necessário fazer o licenciamento ambiental. Essa representa a maior parte da rotina de trabalho do IPHAN, que não executa, mas supervisiona, né? E, a partir daí, a gente vai descobrir se tem ou não esses vestígios arqueológicos na área para poder liberar para o empreendedor fazer a sua obra, né? E não ter problemas depois, porque existe uma legislação, né, que protege esses bens. Pois bem, e o terceiro tipo de pesquisa arqueológica é feita em bens tombados, tanto bens tombados pelo IPHAN, União, pelo Estado e pelo município, ou em áreas de interesse histórico e arqueológico de acordo com a legislação do local, do município, né? Então, nesses casos também, quando alguém vai fazer alguma obra, não participa do licenciamento ambiental, mas são lugares tombados já porque existe uma história. Eles também têm que passar por um projeto de arqueologia para verificar o solo, se tiver restos de edificação que são visíveis, também precisa ser estudado antes de ser modificado ou destruído, e às vezes nem é o caso de ser modificado ou destruído, às vezes eles precisam realmente ficar em um ambiente ali preservado in situ, que a gente chama, né, para poder trabalhar a memória, enfim, porque a arqueologia é isso, né? A arqueologia é parte da memória do povo brasileiro, de todos aqueles grupos, conforme a Constituição Federal classifica, formadores, né, da sociedade brasileira, que não é um só, a gente sabe, né? São indígenas, são as pessoas e as culturas de natureza e de herança africana, enfim, portugueses, imigrantes e todos os que conformam a nossa sociedade. Acho que é Agora, isso, não sei se Leila, eu me respondi tudo. corrija. Tá respondendo sim. Leila, me corrija se eu estiver errado. De tudo que você me explicou aí, eu entendi que, embora nas áreas urbanas seja um trabalho mais difícil de ser realizado que numa área rural, por exemplo, por outro lado, o mais comum é que o trabalho de arqueologia seja feito nas áreas urbanas por causa da licença ambiental. Quem vai construir alguma coisa que precisa da licença ambiental e primeiro precisa ter um trabalho de pesquisa ali no subsolo. É isso? Eu diria que seria o contrário, Fábio. Nas áreas urbanas, normalmente, hoje em dia, não se comporta tanto obras grandes que requerem o licenciamento ambiental. O que a gente mais tem na cidade de São Paulo são construção, que a gente pega muito, é construção de edifícios. Eles não entram. O que entra é um condomínio, que aí já é um porte maior, né? Um condomínio, um loteamento já numa área de expansão, ou um terreno, coisas que têm um pouco mais de área, uma área um pouco maior. Porém, em São Paulo, a gente tem o Centro de Arqueologia de São Paulo, né? Que pertence ao município,
e que tem registrado e mapeado todas essas áreas de interesse arqueológico. Então, quando vai se construir um edifício, a gente pede, e o Centro de Arqueologia de São Paulo também pede, né, que o interessado protocole para o Centro de Arqueologia para saber se é uma área, né, enfim, de interesse arqueológico histórico. Eles emitem um parecer para dizer, olha, precisa de arqueologia, né? Mas isso não é licenciamento ambiental, entendeu? Porque licenciamento ambiental é aquele que participa de todas aquelas resoluções, aquela legislação ambiental. E aí, a ambiental, a gente tem muito em zona rural. Muito, porque são empreendimentos normalmente maiores, mais amplos, né? Então, em São Paulo, o que a gente tem de licenciamento ambiental, a gente tem, por exemplo, o metrô, e o que já foi encontrado de coisa no metrô, no Rodoanel, né? Sítios pré-coloniais, inclusive, e no metrô é muito comum sítios históricos, do período já depois dos portugueses, né? E às vezes, desse período de urbanização de São Paulo, que é já final do século XIX e XX, começo do XX. A gente encontra muito no centro de São Paulo, a gente tem uma outra cidade antiga debaixo dessa cidade que a gente vê. É muito interessante isso. Agora, Leila, quando vocês fazem essas pesquisas e de repente vocês acharam ali utensílios, né, que eram usados ali na alimentação, coisas do tipo, coisas que têm a ver diretamente com a história, né? Esses objetos, eles já vão diretos para um museu? Qual que é o caminho que esses objetos fazem até que a população tenha acesso a esse tipo de história do lugar onde ela vive? Então, uma ótima pergunta, porque a arqueologia, como eu disse, é uma ciência muito democrática, não só no seu foco, quanto digamos, a sua metodologia até o final do seu destino, né? Então, a arqueologia, ela necessariamente precisa dessa parte da socialização, né? Então, ela é uma ciência que a gente diz que ela destrói um contexto, você destrói um sítio arqueológico quando você escava. E a contrapartida disso é que você cria conhecimento, né, esses objetos, registro, o contexto, para depois levar à sociedade esse conhecimento. Então, essa é a missão, a trajetória da pesquisa arqueológica. Ela tem que terminar na socialização, divulgação do conhecimento para uma população mais ampla, além daquela que é acadêmica, né? Porém, aí eu faço um outro esclarecimento. O IFAM, embora ele tenha, hoje em dia, um pessoal de arqueologia bastante grande, um quadro de arqueólogos grande, o IFAM não escava. Ele poderia fazer, nós somos todos habilitados, quem está no IFAM, ele tem formação e experiência suficiente, né? Mas justamente por essa formação, experiência que nos é exigida, a gente o que faz é fiscalizar, autorizar, acompanhar, fiscalizar e também dar o termo de referência. Então, quando alguém, por exemplo, se é um empreendimento, que é a maioria da nossa rotina hoje em dia, né? Embora a gente faça muitas outras coisas além disso, a gente precisa, quando entra um empreendimento, a gente precisa dizer se pode ter estudo ou não e que tipo de estudo tem. Alguns são estudos, a gente faz um termo de referência mais geral em torno da lei, da legislação, e para alguns casos a gente tem que fazer um termo de referência assim, ó, tem que ser assim, assim, assim. E aí nós vamos acompanhar por meio de relatórios, de visitas técnicas, né? Então é muito importante dizer isso. A gente adoraria escavar, mas a gente não tem perna para isso, digamos, né? A estrutura. Até porque no Brasil a legislação permite que particulares habilitados façam as pesquisas também, né? É diferente do México, por exemplo. Lá só escava quem é do INA, que é o IFAM de lá. É uma outra estrutura.
A nossa aqui é mais de gabinete, de fiscalização e de acompanhamento e orientação, né? Embora eventualmente você possa fazer uma escavação. Pois bem, agora respondendo a sua pergunta, porque eu tinha que fazer esses esclarecimentos antes, né? Quando esses objetos eles são escavados, você tem que registrar aquele contexto para poder estudar, retirar, coletar os objetos. Eles vão para um laboratório, porque uma pesquisa de arqueologia, uma escavação, ela só é legítima quando ela produz informação, né? Então, como eu disse, se a escavação é uma destruição, você tem que dar uma contrapartida em conhecimento. Você não pode simplesmente destruir, né? E não produzir nada. Então, esse material vai para um laboratório, ele vai ser estudado, analisado, né? Para poder criar conhecimento. E aí sim, depois que tudo isso é analisado, o arqueólogo avisa o IPHAN, mostra uma documentação comprovando que esse material foi entregue à instituição de guarda que foi a proposta no projeto. Porque quando alguém vai fazer uma pesquisa arqueológica, é necessário protocolar no IPHAN um projeto, né? E esse projeto ele já tem que vir com o compromisso de uma instituição de guarda, que é um museu ou um laboratório com reserva técnica, devidamente cadastrado pelo IPHAN, porque todo patrimônio arqueológico pertence à União. E quem administra isso é o IPHAN, né? Fazendo o cadastramento, adaptação dessas instituições, porque tem que estar sob a guarda do IPHAN, embora esteja nessas instituições que se colocam para fazer esse tipo de guarda de material arqueológico. Aí sim, aí eles vão ser depositados, alguns vão para museu, quando tem museu, né? E outros vão ficar disponíveis para pesquisa, porque são instituições de pesquisa. Esse material precisa ser pesquisado mais profundamente e ficar à disposição da ciência. Sim, acho que é isso. Leila, dessas coisas que você me explicou, teve duas coisas que me chamaram a atenção por motivos específicos. Você disse que os arqueólogos no Brasil nem sempre têm pernas, né? Tem uma estrutura ali para fazer os trabalhos que gostariam, né? E você falou também que no Brasil, muitas vezes uma pessoa que não tem a formação de arqueologia, é permitido a ela fazer uma escavação ali, tentar achar alguma coisa. Eu quero entender as dificuldades dos arqueólogos no Brasil. Fala um pouco sobre o trabalho de vocês e as dificuldades que vocês enfrentam no dia a dia. Ah, tá. Falo sim. Mas antes eu vou fazer uma correção. Eu não sei se eu não me fiz entender. Na verdade, é só quem é habilitado mesmo que pode fazer escavação. Ah, tá. Toda a escavação arqueológica, qualquer dessas que eu disse, seja do licenciamento, seja da academia, seja de bens tombados, tem que ser feita por profissional habilitado. Hoje em dia, arqueólogo é uma profissão já estabelecida pela legislação, porém, não existe ainda o órgão regulador, né? Então, na falta desse órgão regulador, o IPHAN, para fins de autorização de pesquisa arqueológica, ele define quem é arqueólogo, ele tem toda uma legislação, né, própria para definir quem pode e quem não pode escavar. Isso é muito importante, porque o que está acontecendo no Brasil? Existem grupos de amadores, sobretudo de detectoristas, né? Eles vão em sítio arqueológico detectar metal e depois eles escavam. Isso é crime federal. Esse é crime contra o patrimônio, é crime ambiental, em último caso, exercício ilegal da profissão, isso é muito importante dizer. Todo projeto arqueológico, toda escavação para fins de retirar patrimônio da União, que são os bens arqueológicos debaixo da terra, tem que ser feito por profissionais habilitados, né? Quando eu disse que a gente não tem perna, eu disse em relação aos arqueólogos do IPHAN. Nós não temos por quê? Porque o nosso volume de trabalho é gigantesco. Imagine algo avassalador. Somos, por exemplo, eu vou falar de São Paulo, somos 7 técnicas para todo o licenciamento ambiental do estado de São Paulo, né? Fora isso, nós temos os projetos acadêmicos de bem tombado, as consultas da sociedade, dúvidas, né, que nós respondemos com muito gosto, muito prazer.
Temos também as instituições de guarda para fiscalizar. Fiscalização em sítio arqueológico é uma loucura. Tem que amar muito o trabalho para a gente dar conta de tudo isso. E a gente ama, ninguém está ali por acaso, né? Porém, as dificuldades eu acho que são, no momento, que eu diria para você, para a profissão como um todo, não apenas arqueólogos do IPHAN, tá? Eu acho que dentro do IPHAN também, mas lá fora, né? É a falta de, eu acho que assim, uma das questões é a falta de conhecimento da sociedade sobre o nosso trabalho e sobre a importância do nosso trabalho. Um povo sem memória não tem identidade, e a arqueologia, ela levanta a nossa memória, né? Ela trabalha a memória do povo brasileiro. Então, a falta de esclarecimento e, sobretudo, da compreensão da importância desse trabalho é algo que ainda precisa ser corrigida por meio da educação, de projetos educativos, enfim, né? A divulgação. Eu acho que um programa como esse, por exemplo, nos ajuda bastante nesse sentido. Mas temos também a questão financeira, né? Hoje em dia, as pesquisas acadêmicas nos últimos anos despencaram, né? Projetos grandes, por exemplo, o projeto sobre os primeiros os paleoíndios, os primeiros habitantes aqui de São Paulo, um projeto grande, que é um dos poucos que continua, né? Mas são muitos, e a gente tem ainda pesquisa acadêmica, mas elas são muito poucas em relação ao que se fazia antigamente, né? Antigamente, digo, algumas décadas atrás, né? Agora, com relação a todo o demais, eu acho que falta mesmo, assim, essa visibilidade, essa noção de que é importante dotar orçamento para uma área que diz respeito à formação do povo brasileiro, à sua memória, à sua identidade, de uma maneira que envolva as pessoas, projetos educativos em torno da arqueologia. Eu acho que são muitos os desafios, né? Ô, Leila. No licenciamento ambiental é o tempo, que tem que ser uma pesquisa bem ágil e nem sempre é possível a gente, os arqueólogos levantarem tudo o que precisa, estudar como deveria, mas aí os objetos ficam lá na instituição de guarda à disposição para quem puder estudar depois. Ô Leila, para Pois até não. colaborar com o que você está falando aí, uma coisa que me chama a atenção, né? Eu gosto muito de arqueologia, né? Então, se eu Uhum. estou ali na frente da TV, está passando um trabalho de pesquisa ali, eu logo já paro, já quero prestar atenção. E não sou só eu que gosta de saber um pouco mais sobre esse trabalho, muita gente. Só que, por um outro Uhum. lado, se você pergunta para uma criança, por exemplo, o que você vai ser quando crescer, acho que nenhuma criança fala, você é um arqueólogo. Então, acho que falta realmente um pouco de divulgação, porque as pessoas, num todo, elas gostam do trabalho que vocês fazem. Elas acham que é um trabalho interessante, mas, ao mesmo tempo, parece que elas não entendem para que serve esse trabalho. E eu acho que é por isso da Exatamente. importância de vocês terem o espaço de explicar para que serve o trabalho de arqueologia, né? Exatamente, quer dizer, um povo sem memória é um povo sem identidade, né? A gente precisa entender, a vida não é congelada no dia de hoje, né? Tudo que nós temos inclusive o que nós fazemos hoje é um acúmulo de conhecimento do passado, e você sabe tão bem quanto eu, né? Então, mergulhar nessas nossas raízes permite entender a dimensão do brasileiro desde muito antes dos portugueses, né? Espanhóis no restante da América, falando como América, e entender raízes, quer dizer, nós somos dotados de curiosidade, somos seres dotados de necessidade de se conhecer, de autoconhecimento, não apenas no nível individual, mas no nível coletivo também, né? As pessoas acham a arqueologia assim como pitoresca, alguns acham que é uma, é uma atividade assim engraçadinha, né? Mas na verdade é uma ciência social. A arqueologia nos permite entender o que nós somos hoje, fruto de que nós somos hoje, né? E nos permite também, como eu disse,
fazer emergir na sociedade vozes que nunca tiveram vozes. A gente teve 2 casos aí recentes na história do Brasil, os 2 a respeito de culturas de matriz africana e dos escravizados, que foi a descoberta do Cais do Valongo no Rio de Janeiro em 2011, e aqui em São Paulo em 2018 o Cemitério dos Aflitos, em que foram encontrados indivíduos. Esse eu acompanhei, inclusive eu que fiz a supervisão. Em que foram encontrados indivíduos, um indivíduo, por exemplo, com um colar que mostrava que ele tinha descendência africana, né? Onde foi esse cemitério, Leila? Na construção de um centro comercial pequenininho num terreno do bairro da Liberdade. Foram encontrados 9 indivíduos, o resto de 9 indivíduos, só naquele pedacinho a gente acabou fazendo uma delimitação do sítio arqueológico nas construções adjacentes, que estão em casas, mas a gente sabe que tem indivíduos ali, é parte do antigo cemitério, que era constituído dos excluídos da sociedade. Hoje em dia todo mundo conhece a Liberdade como o bairro dos orientais, né? Mas, na verdade, muito antes disso, era um bairro não só negro, mas indígena, de populações excluídas. Tem uma história lindíssima sobre os excluídos. No Rio, a mesma coisa, a questão do cais, por onde vinham os grupos escravizados, que foi um projeto belíssimo, que recuperou muitíssimos artefatos, né? Então, o que aconteceu aí? É um resgate de memória de grupos formadores da sociedade brasileira que nunca tiveram voz, porque eles não escreviam documentos, né? Então, eu acho da maior importância. Eu sei que eu estou chovendo no molhado, falando do que eu gosto, né? Agora, no meu tempo, viu, Fábio, a gente queria ser arqueólogo quando criança, sim, mas eu não pensava seriamente que eu ia ser. Eu aprendi a gostar no meio da minha infância mesmo, na minha adolescência, né? Ir para Paranapiacaba, ver edifícios antigos, né? E o destino foi tão bom comigo que depois eu fui fazer a supervisão da arqueologia em Paranapiacaba, né? Então, a vida tem suas coincidências. Leila, a gente está com o tempo praticamente esgotado, mas eu queria fazer a última pergunta para você. A cidade de São Paulo é atravessada por 2 grandes rios, que é o Rio Pinheiros e o Rio Tietê. O fato de ter esses 2 grandes rios atravessando a cidade, do ponto de vista arqueológico, traz riqueza para as pesquisas nessas áreas próximas a esses rios? Uhum. Olha, traz, mas justamente por ser áreas impactadas, né, urbanas, a gente vai ter muito problema ou para encontrar, porque o solo já está né, já permeabilizado, porque estão as construções, a gente não pode simplesmente demolir construções para fazer pesquisa arqueológica, e se fizer, provavelmente vai encontrar tudo impactado. Mas a gente tem, vou dar exemplos. No Morumbi, a gente tem o sítio lítico Morumbi, talvez de 2.000 anos atrás, remonta, né? Que era uma antiga oficina lítica de grupos pré-coloniais, né? Que fica numa colina e que agora está sendo meio esmagado pelos edifícios, né? Pelas construções urbanas, que é um dos sítios mais importantes da cidade de São Paulo. Ele é praticamente único, embora existam outros com materiais líticos, mas esse era uma oficina, abundância de materiais, né? Por quê? Por que perto dos rios? A gente já aprende isso lá na história da 6ª série, 5ª série, né? Sem água o homem não sobrevive, né? A pesca e outros recursos, né, que existem no rio, sem água doce, digo. Então, é muito comum que em torno dos rios você sempre vai encontrar. Quando você pega o mapa de sítios georreferenciados do IPHAN, você vai ver que as ocupações elas estão ao longo dos rios, né? Em relação ao Tietê, mesma coisa. Aqui em São Paulo, tem alguns casos, mas, como eu disse, a arqueologia urbana já é mais complicado. Mas se você pega o Rio Tietê, mapa de São Paulo, desde lá de cima, do norte, você vai ver as ocupações, né, que estão já referenciados, os sítios, eles estão ao longo dos rios, né, por causa disso, porque em torno dos grandes rios
esses grupos se assentavam para poder ter recursos, tanto alimentares, quanto a provisão de água, e no caso do sítio lítico do Morumbi, a gente tinha ali a provisão de matéria-prima para construção, para elaboração de objetos, né, ferramentas e coisas desse tipo. Leila, Eu acho que é isso. Leila, quero te agradecer imensamente a participação aqui no Alesp Conecta, falando de arqueologia, esse tema tão interessante para a sociedade. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a vocês. Imagina, estamos à disposição no IFAM. Termina aqui mais um Alesp Conecta. E você já sabe, toda a nossa programação pode ser vista e revista também no YouTube. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.